Com o cenário competitivo do mercado de streaming cada vez mais acirrado, é natural que surjam várias perguntas sobre o assunto, incluindo como a Netflix conseguiu criar uma vantagem competitiva tão grande sobre seus concorrentes. Por que todas essas empresas demoraram tanto para entrar nesse mercado? E, o mais importante, a Netflix perderá sua hegemonia? Recentemente, o lendário empresário e investidor Barry Diller, um dos maiores nomes do setor de mídia dos Estados Unidos, fez uma declaração interessante que nos ajuda a entender por que a Netflix está tão à frente de seus concorrentes. Entre aspas, a Netflix venceu essa guerra há anos. Eles são os únicos que têm a escala e o impulso para sustentar esses investimentos lunáticos em conteúdo. Fechar citação. Um detalhe interessante sobre Barry Diller é que, em 2016, ele previu que Jeff Bezos se tornaria o homem mais rico do mundo em 5 ou 6 anos. Dito isso, em 2020, Jeff Bezos se tornou o homem mais rico do mundo de acordo com a revista Forbes. Exatamente como Diller havia previsto. Mas voltando ao streaming, o discurso de Diller explica um ponto muito importante que talvez você não tenha percebido: o fato de a Netflix não ter concorrentes há quase uma década. Um fenômeno semelhante ao que aconteceu com Jeff Bezos e a AWS, que ficou 7 anos sem concorrentes em qualquer mercado. Um bom CEO pode criar uma vantagem competitiva considerável operando por tantos anos sem concorrência. E quando esses CEOs são Jeff Bezos e Reed Hastings, o resultado é o que todos nós conhecemos: domínio do mercado. Para contextualizar, o serviço de streaming da Netflix entrou em operação em janeiro de 2007, 10 anos depois que Reed Hastings e Mark Randolph fundaram a empresa. Antes disso, o foco e a principal fonte de receita da empresa era o aluguel de DVDs pelo correio, um mercado no qual ela competia diretamente com a então poderosa Blockbuster, a maior cadeia de locadoras de vídeo dos Estados Unidos. E para os espectadores mais jovens, antes, se quisessem assistir a um filme em casa, tinham que ir a uma locadora, escolher um filme e alugá-lo. Depois de assistir ao filme, era preciso devolvê-lo em um determinado período de tempo. O problema é que, se você atrasasse a devolução do filme, teria de pagar uma multa, e como muitas pessoas acabavam se esquecendo de devolver o filme no prazo, a Blockbuster ganhava milhões de dólares somente com essa taxa. Para se ter uma ideia, em 2000 a empresa ganhou cerca de 800 milhões de dólares com taxas de atraso, o que representou 16% de sua receita total. Como resultado, o serviço de aluguel pelo correio da Netflix começou a ganhar popularidade porque facilitou muito a vida dos clientes. Em primeiro lugar, o cliente não precisava ir a uma locadora de vídeo, mas podia receber o filme de sua escolha no conforto de sua própria casa. Em segundo lugar, e mais importante, ao contrário da Blockbuster, a Netflix não cobrava taxas de atraso de seus clientes. Foi essa estratégia que levou ao rápido crescimento da Netflix nos primeiros anos da empresa. Em 2000, os fundadores da Netflix tentaram vender a empresa para a Blockbuster por 50 milhões. A Blockbuster não apenas rejeitou a oferta, mas o CEO da empresa na época, John Antioch, riu na cara dos fundadores da Netflix. Mas quem riu por último foi a Netflix, que agora vale mais de 140 bilhões de dólares. Mas, na época, com a oferta rejeitada, Hastings e Randolph não tiveram escolha a não ser seguir o caminho da Netflix sem o apoio da Blockbuster. Na época, a Blockbuster tinha 9.000 unidades e um faturamento de US$ 5,9 bilhões. A Netflix, por sua vez, era apenas uma startup que muitos achavam que não sobreviveria quando a bolha da internet estourou em 2000. 10 anos depois, aconteceu o contrário: a Netflix se tornou um gigante e a Blockbuster declarou falência, e todos os sinais indicavam que, depois de colocar seu maior concorrente fora do mercado, a Netflix continuaria com a estratégia que tornou a empresa bem-sucedida. No ano seguinte, com o pedido de falência da Blockbuster em 2011, Reed Hastings ativou o modo Only the Paranoid Survive de Andy Grove, o lendário CEO da Intel, e decidiu pisar no acelerador para fazer a transição do modelo de negócios da Netflix para se concentrar 100% em streaming. A abordagem agressiva de Hastings, que lançou uma série de iniciativas estratégicas em 2011, chocou Wall Street e fez com que as ações da Netflix despencassem 80% naquele ano. Reed Hastings, como qualquer grande CEO, ignorou completamente a histeria de curto prazo de Wall Street e continuou com sua estratégia de longo prazo, expandindo as operações da Netflix internacionalmente e investindo bilhões de dólares em conteúdo próprio. As preocupações do mercado sobre a perda de liquidez devido aos altos investimentos em conteúdo próprio se mostraram completamente infundadas, pois o conteúdo original da Netflix tem sido uma das principais vantagens competitivas da empresa. Foi simplesmente uma jogada brilhante de Hastings, que, prevendo que seus concorrentes conseguiriam abocanhar uma grande fatia do catálogo da Netflix, tomou a decisão de investir na produção de suas próprias séries de sucesso. Quanto mais bem-sucedidas forem suas próprias produções, mais pessoas assinarão a Netflix.
com mais assinantes na plataforma, mais receita é gerada. E quanto mais receita é gerada, mais a empresa investe na produção de novas séries e filmes. Além disso, outro ponto importante na estratégia da empresa foi a criação de uma plataforma global de produção de conteúdo. Se você pensar bem, várias séries de sucesso lançadas pela Netflix nos últimos anos foram produzidas fora dos Estados Unidos. É o caso de La Casa de Papel, da Espanha, Dark, da Alemanha, Peaky Blinders, da Inglaterra, e Round 6, da Coreia do Sul, entre outros sucessos da plataforma. Considerando que, dos 232,5 milhões de usuários da Netflix, quase 70% são de fora dos Estados Unidos, a estratégia de conteúdo global provou ser a correta. Mas as coisas estão mudando. Como vimos, a Netflix não se contentou com o fato de não ter concorrentes e investiu pesadamente na criação de fortes vantagens competitivas nos últimos anos, tornando a vida extremamente difícil para os novos participantes. No entanto, o cenário começou a mudar recentemente. Em abril de 2022, pela primeira vez em 10 anos, a Netflix registrou uma queda no número de assinantes. O anúncio de que a plataforma havia perdido 200 mil assinantes no primeiro trimestre do ano, contra as expectativas do mercado de um aumento de 2 milhões de assinantes, fez com que as ações da empresa despencassem 35% em um único dia, resultando em uma queda de 54 bilhões de dólares em seu valor de mercado. De acordo com os executivos da Netflix, o principal fator que afetou negativamente o número de assinantes foi a retirada da empresa do mercado russo devido ao conflito com a Ucrânia. No trimestre seguinte, outra queda desta vez, em 927 mil assinantes. A reação do mercado, no entanto, não foi tão drástica quanto da última vez, já que se esperava que a Netflix perdesse 2 milhões de assinantes. Um dos fatores que contribuíram para o resultado acima do esperado foi o enorme sucesso da quarta temporada de Stranger Things e o crescimento do número de assinantes na Ásia e na América Latina. Embora os investidores estejam animados com os números, deve-se observar que essa é a primeira vez em sua história que a Netflix registra 2 trimestres consecutivos de queda no número de assinantes. Assim, diante de um novo cenário desafiador de queda no número de assinantes, a Netflix foi forçada a tomar medidas. Algumas dessas medidas foram logo seguidas de muito falatório, como no caso do fim do compartilhamento de senhas e da criação de um plano suportado por anúncios. Desde então, as ações da empresa, que haviam caído mais de 60% ao longo de 2022, começaram a se recuperar gradualmente, e 2023 subiu cerca de 6% no acumulado do ano. Além do conflito na Ucrânia e da piora do cenário macroeconômico global, com o aumento da inflação e das taxas de juros, a Netflix também tem enfrentado uma concorrência cada vez maior. Nos últimos anos, grandes players com bilhões de dólares para gastar, como Apple, Amazon, Warner e Disney, começaram a investir ainda mais nesse mercado. Para se ter uma ideia, em março de 2022, a Amazon comprou um dos maiores estúdios de Hollywood, a MGM, por mais de 8 bilhões de dólares, aumentando o catálogo de filmes e séries para os assinantes do Prime. Será que esse será o fim de sua hegemonia? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça, se gostou do conteúdo, dê um like e inscreva-se no canal.